Olá, amados, paz seja com todos vocês. Eu sou a Débora, para quem não me conhece, se alguém compartilhou esse vídeo com você, eu sou Débora, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no Jaguaré, aqui em São Paulo, na Zona Oeste. E hoje fui convidada hoje para trazer uma palavra pequenininha sobre o Dia da Bíblia, né? Hoje nós comemoramos lá na nossa igreja o Dia da Bíblia, né? A gente aprendeu ensinamentos muito preciosos e profundos para a gente levar para a nossa vida inteira e até para depois, na eternidade. E eu quero compartilhar com vocês, na verdade eu quero trazer uma palavra, como que eu posso falar? Quero que essa mensagem seja construída junto com vocês que estão me assistindo aí. Dá para falar da Bíblia não tem fim, né? Porque são inúmeros os assuntos que a gente pode falar aqui, inúmeras coisas, tantos versículos. Mas eu quero falar para vocês, começar com essa mensagem assim, o que a Bíblia é para mim, né? O que a Bíblia mudou na minha vida? A Bíblia, quando eu conheci a palavra de Deus, tudo mudou na minha vida, né? Eu era jovem ainda, adolescente. Não, adolescente não, já era jovem. E eu fui aprendendo as coisas que Deus quer ensinar pra gente através de ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e também lendo a Bíblia. Ou seja, não dá pra gente conhecer a vontade de Deus, né? Alguém pode falar o que Deus quer pra mim. O que Deus quer fazer na minha vida? Como eu vou fazer a vontade de Deus? O que Deus quer na minha casa? O que Deus quer na minha família? O que Deus quer no meu relacionamento, no meu casamento? Ou no meu namoro? Ou no meu trabalho? Ou no meu futuro? Eu quero saber a vontade de Deus, mas como eu faço, né? Se alguém pode perguntar, ou nós mesmos, no meio cristão, muitas vezes, os cristãos ficam com essa dúvida, como saber o que é a vontade de Deus? Então, para nós conhecermos o que Deus quer para a nossa vida, nós temos que ler a Bíblia, ouvir a palavra que está escrito aqui, ser conhecedores dessa palavra e ser praticantes. Né? A partir do momento que eu aprendo como fazer uma oração, né, segundo a palavra de Deus, e eu vou lá e eu faço essa oração conforme a palavra de Deus me ensina, né, que nos ensina a fazer orações sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, né, que a Bíblia nos ensina, nós temos a segurança de que Deus nos ouve. Por quê? Porque Ele falou isso aqui, né, porque está escrito na palavra dele. Então, eu quero compartilhar com vocês que a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus e eu deixei ela ser, como diz, a minha bússola, né, que me guia, né, tudo que eu faço, eu quero que o Senhor Deus me guie a minha família, tudo foi mudado na minha vida, tudo foi transformado, tudo foi renovado. E tem um versículo aqui na Bíblia que fala assim que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Coisas que eu jamais tinha imaginado, nem tinha subido ao meu ouvido, ao meu coração. Nossa, eu nem podia sonhar quantas coisas lindas que Deus tem feito na minha vida a partir do momento que eu comecei a colocar o meu coração, voltar o meu coração para dar valor à palavra de Deus, né? Dar valor, o que é? É quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, você lê a Bíblia e você para os pensamentos, desacelera os pensamentos que estão aí tantas vezes, tão acelerados na nossa mente. Você para, nós vamos ler aqui, eu vou pedir para você, se você tem Bíblia aí na sua casa, seja qual for a sua Bíblia,
pega ela, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia, seja de criança, seja qualquer versão que você tiver aí. Pausa esse vídeo, vai lá, busca a sua Bíblia e vamos conhecer um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho, né, das coisas tão maravilhosas que Deus deixou escrito aqui para nós. Mas a gente só vai saber, a gente só vai vencer, a gente só vai receber tudo isso que Deus tem de maravilhoso para nós se a gente ler. E nesse tsunami de coisas que acontece ao nosso redor, a gente parar tudo e a gente meditar. E a gente, como diz a irmã Olímpia fala, ficar ruminando ali aquela palavra que você ouviu, ficar mastigando, deixar ela ficar falando com você. E então você, depois que ouve a palavra, você pede para Deus, você ora, você fala com Deus. E fala assim, se você tem dúvida, Espírito Santo de Deus, porque agora nós vivemos na era do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi para o céu, a Bíblia fala que ele, depois de morto, ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui nessa terra, ainda ensinando os seus discípulos, fazendo os milagres, as maravilhas. E depois de 40 dias ele subiu aos céus. E só que quando ele estava subindo, ele fez uma promessa, né? Ele falou assim que ele não ia deixar as pessoas que estavam ali ao lado dele, as pessoas que viriam crer nas boas novas do Evangelho, não ia deixar sozinho, né? Porque talvez viesse um sentimento de vamos ficar sozinho, o nosso mestre, o nosso herói, a pessoa que mais tem nos ensinado, né? O Jesus ensinou tantas coisas para eles naquele tempo, viveu com eles, e eles viram palpavelmente tudo que Deus fez. Então, Jesus, quando ele estava subindo, né? Leia lá nos evangelhos, no finalzinho dos evangelhos tem Lucas, né? Mateus, que Jesus estava subindo e ele falou que ele não ia deixar a gente órfão, que ele não ia deixar a gente sozinho, que ele estava enviando o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito, imagina, amados, o Espírito de vida do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso do universo. Jesus falou que ele ia deixar aqui nessa terra para ficar com a gente, nos ajudar em todas as situações que vêm na nossa vida. Então o Espírito Santo é do próprio Deus, do Deus vivo, que formou todas as coisas. O Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Consolador, o amigo fiel. Então, quando você lê a Bíblia e você não entende, você pede para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu ouvi aquela menina falando, aquela moça falando que se eu orasse, pedisse para o teu Espírito, ó Deus, me ajudar a entender a sua palavra, porque eu quero entender a sua palavra, o Senhor vai me ajudar. Pode fazer isso, amados, porque toda vez que você fizer isso, o Espírito Santo vai vir e vai abrir o seu entendimento e vai te revelar a palavra de Deus, vai dar entendimento, aí você vai entender e você vai achar, sabe o que? Você vai ter prazer na leitura, vai ter prazer de estar ali aprendendo. Uma coisa que eu recomendo também, que eu gosto muito, é de ter bíblias de estudo na minha casa. Olha, essa, por exemplo, que eu gosto muito, que eu tenho usado muito durante todo este ano, desde janeiro, é a Bíblia de Estudo do Discipulado. É da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha, Nova Almeida atualizada. E ela tem estudos, além dos versículos, ela traz estudos, versículo por versículo. E também tem outros estudos direcionados, palavrinha por palavrinha. E isso tem me ajudado também. Além de eu orar, pedir para Deus se revelar a mim, eu gosto muito de ler esta Bíblia de estudos, né? Porque eu vou estudando, é uma Bíblia de, como diz o nome, uma Bíblia de estudo, para a gente estudar. E aí, amados, dá mais vontade ainda de ler, dá mais alegria de ler, porque aí o Espírito Santo vai ver que você tem vontade,
e que você tá buscando, né? Então, se você puder, você que já é cristão, invista numa Bíblia de estudo, porque é muito, muito bom para o nosso crescimento espiritual com Deus. Mas se você não tem, se você não tem uma Bíblia de estudo, o Espírito Santo é a chave para abrir o nosso entendimento. Olha, e você não precisa ser estudado, ter faculdades, ter isso, ter aquilo para entender, não. Qualquer pessoa simplesinha, até pessoas, eu conheço, já sei de várias histórias que pessoas até que não sabiam ler, foram se esforçar e aprenderam a ler na Bíblia, conseguiram aprender a ler através da Bíblia, né? Então a Bíblia, amados, ela não é para um determinado tipo de pessoa, não, a Bíblia é para todos. Deus quer que todos nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade que é a palavra dele para nós. Sabe uma coisa que me marca muito também? Que a Bíblia fala, né? A Bíblia não. O que eu já aprendi é que quando a gente chegar lá diante de Deus, a gente não vai assim... Deus não vai cobrar da gente coisas que ele não falou. Ele vai cobrar da gente só aquilo que está aqui dentro da palavra dele. Sabe? Ele não vai cobrar um A mais, um tio, uma vírgula... Mas o que está dentro da palavra dele, que ele deixou para a gente conhecer, isso ele vai cobrar de nós. Então, além de ser importante a gente ler para o nosso próprio bem, porque é saúde para os nossos ossos, para a nossa alma, para o nosso corpo físico, espiritual, emocional. Nós vivemos num tempo de muitas doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doença da alma. E nunca foi tão preciso ler a Bíblia, porque para todos esses tipos de problema, quais forem, se o homem e a mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano que estiver passando por esses problemas, começar a ler a palavra, ela vai ter um encontro com Deus. Ela não vai ficar do mesmo jeito. Não pode. Depois que a gente começa a ler a palavra, a nossa vida tem que ter transformação, né? Então, além de tudo isso, amados, eu quero que você saiba que a gente precisa ler a Bíblia, porque a gente precisa saber qual é a vontade de Deus para nós e o que Ele quer fazer através de nós. Mas isso é a nossa responsabilidade. Primeiro, Deus quer curar a gente. Primeiro, Deus quer libertar a gente. Deus quer nos perdoar, quer nos limpar, quer trazer paz na nossa mente, no nosso coração. Primeiro de tudo, Ele quer fazer isso, porque Ele ama a cada um de nós e Ele quer cuidar de nós. Deus, Ele é um Pai maravilhoso, Ele cuida muito bem dos seus filhos. E Ele quer isso para mim e para você. Eu tenho essa experiência. Glórias a Deus por isso. Que Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Mas nós temos, para a glória do Senhor, temos buscado aprender da palavra de Deus em primeiro lugar. Porque é ela que direciona toda a nossa vida. E eu quero que você também seja muito abençoado, você que está me ouvindo. Mais abundantemente, olha, Deus tem coisas especiais e únicas para cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós nasceu num lar diferente, teve uma vida diferente, teve uma história diferente. Então Deus vai tratar com cada um de nós de uma forma única, porque somos únicos. E Ele é um Pai que Ele não faz acepção, que Ele não trata ninguém igual a gente. A gente faz acepção das pessoas muitas vezes, infelizmente. A gente tem que vigiar para não fazer, isso é errado. Mas muitas vezes a gente faz a acepção das pessoas. Mas Deus não faz. Então Deus quer que todos nós venha bem para pertinho dele, para Ele cuidar da gente. E depois que Ele cuida da gente, Ele quer que a gente pare, que a gente fica lá largadão no sofá, largadona no sofá. E tá bom, o Senhor Jesus já me curou, já me abençoou, já me libertou, já salvou a minha família. Eu tô de boa. Os outros que se
virem, né? Os outros que não se importam com os outros, não. Depois que o Senhor Jesus fez tudo de bom na nossa vida, a gente tem que dar frutos para Ele. Ele é para isso. Ele nos salva, Ele nos cuida, nos abençoa, para a gente também abençoar as outras pessoas. Mas tudo isso sempre a gente só vai conseguir fazer se a gente tiver a Bíblia como um rumo, um prumo de direção na nossa vida. Eu me lembro que quando eu me casei, eu não sabia como era um casamento, né? Eu não sabia. E aí, o que eu fiz? Né? Eu falava, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço hoje? O que eu faço amanhã? Tinha essas dúvidas, né? Talvez aí você que é jovem, que se casou agora há pouco tempo, tem muitos, tem divergências, tem alguma coisa que está incomodando você? Hoje, muita gente fala assim, não dá certo, eu vou separar. Não é isso que Deus quer, né? Deus não fez o casamento para ser quebrado. Não é brincadeira, né? Então, Deus quer o melhor para o nosso casamento. E aí, sabendo disso, o que eu fiz? Comprei uma Bíblia da mulher, ela já não está mais nas minhas mãos, porque eu doei para uma outra mulher num outro tempo que estava precisando desses assuntos de casamento, de mulher, de esposa. Ela estava precisando muito, eu doei a minha Bíblia de estudo para ela, né? Como eu fui muito abençoada com aquela Bíblia no começo do meu casamento, e eu doei para ela porque ela estava precisando. Mas tem Bíblia de estudo para tantos temas, né, da nossa vida, Bíblia do trabalho, né, se você gosta dessa área de trabalho, não, eu quero uma Bíblia específica, voltada para o trabalho, tem, né, SBB tem também, tem essa do casamento, da mulher, de como cuidar dos filhos. Gente, não precisa ter todas essas Bíblias, mas é que como eu gosto particularmente de estudar, né, eu gosto dessas de estudo, mas todos esses assuntos, independente se a Bíblia é de estudo ou não, tem aqui dentro da palavra de Deus. Olha, uma outra coisa legal que você pode fazer para você não desanimar de ler as escrituras é você ter grupos de estudos, pequenos grupos de estudos, ou uma pessoa que possa dar um discipulado para você, ou um grupo de mulheres que faça devocionais todos os dias, né? Eu não sei o que pode se encaixar, mas que você busque, se você de repente quiser, uma outra ferramenta é isso, é buscar apoio em outras pessoas também, para até você engrenar direitinho. O que não pode é desistir, tá? Não pode desistir de aprender, não pode desistir de ler a Bíblia. Nos dias que você não quiser, esses dias que mais você precisa ler, mais que você precisa ouvir uma palavra, né? Precisa sintonizar aí com o Senhor. Mas eu quero ler com vocês agora, um dos assuntos que eu escolhi para a gente falar agora, na verdade não vou falar, eu vou ler, né, a pura palavra de Deus, num assunto que tem atormentado milhões de pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a ansiedade. Muitas pessoas ansiosas, e eu trouxe esse tema porque para dar um exemplo que tudo Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta, Deus tem um ensinamento na palavra dele sobre qualquer assunto, qualquer tema, né? Então eu escolhi aqui 3 temas, não vai dar tempo de eu falar todos, porque olha, já passou 18 minutos, mas eu vou ler agora alguns versículos e eu quero que, a partir de agora, se você não estava prestando atenção, agora vale a pena você prestar toda a sua atenção no que eu vou ler, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E a Bíblia fala que ela penetra no fundo da nossa alma, até nas juntas e medulas, né? Ela traz consolo, ela traz correção, ela é viva por causa do Espírito Santo de Deus. Então, a partir de agora, se você não estava prestando atenção, agora vale a pena, porque eu vou ler a palavra de Deus e ela é maravilhosa, tá? Então, você tá ansioso? Você tá ansiosa? Então, vamos ler Salmo 25. Salmo 25 é um salmo que foi escrito por Davi. E este salmo, ele é uma oração pedindo por auxílio de Deus. Olha só,
Então, o rei Davi, um homem poderosíssimo, né? Cheio de histórias lindas que a Bíblia traz, mas Deus deixou exemplos da vida dele, exemplos de orações para a gente ver que todas as pessoas passam por momentos difíceis e é natural e a gente precisa pedir ajuda de Deus em primeiro lugar, e Davi fazia isso muito bem. Então vamos ler Salmo 25, fala assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, não exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Versículo 4. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Olha só, Davi apelou para as misericórdias de Deus, que a Bíblia também fala que elas se renovam a cada manhã. Todas as manhãs Deus dá uma nova chance para todos nós. E aí Davi se lembra das misericórdias. E ele fala: Senhor, não se lembre dos meus pecados da mocidade, das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias, por causa da tua bondade, ó Senhor. Né? Davi conhecia o Deus dele e Deus quer que você o conheça. Deus quer que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus todos os dias da nossa vida. Versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Versículo 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Olha, Davi, mais uma vez, ele nos ensina a nós olharmos para nós. Não olharmos para o nosso vizinho, não olharmos para as pessoas da nossa família, não olharmos para os nossos líderes e governantes no sentido de apontar, às vezes, as nossas mazelas, apontar que é culpa deles. Não, Davi nos chama sempre a um arrependimento primeiro em nós. Então, versículo 11, ele fala: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Nós precisamos reconhecer que também nós somos falhos. E quando nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, para Deus, que sabe todas as coisas, e com o coração quebrantado, a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecadora. Eu preciso do seu perdão. Eu quero o seu perdão, Senhor. Eu preciso do seu renovo, meu Pai. Porque no arrependimento sincero, quando há perdão, a cura, a libertação, a transformação de vida. A cura de todo esse peso, de tantos pesos, de tantas mentes e corações que estão tão pesados. Então lembra que Davi nos ensina aqui nesse versículo 11: perdoa a minha iniquidade. Não vamos olhar para ninguém, nós temos que olhar para nós, porque um dia todos nós, cada um de nós, individualmente, nós vamos estar na frente de Deus, e cada um de nós vai dar conta de si mesmo. A Bíblia fala: eu não vou dar conta dos meus filhos, eu não vou dar conta do meu marido.
Sim, eu sou responsável pela educação que estou dando aos meus filhos, mas quando eles estiverem grandes, a partir do momento que as pessoas têm o entendimento do que é certo e errado, a responsabilidade é de cada um. A Bíblia fala, cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, amados, isso pode ser a chave para que se resolvam muitas coisas difíceis em nossas vidas. Nós pedimos perdão pelo nosso pecado, pela nossa falha, pela nossa iniquidade. E Davi não fala assim, ele não alivia não. Ele não fala assim, olha Deus, me perdoa porque eu pequei, porque fulano também é isso, fulano é aquilo. Não é fácil, o Senhor sabe. Não, ele não ficou retrucando com Deus. Ele se colocou ali como uma pessoa que realmente precisava da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, porque no final do versículo ele fala assim, a minha iniquidade que é grande. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Que a gente venha aprender com Davi. E o 12 ele fala, aquele que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Olha só, Deus nos dá direção em tudo que a gente vai fazer, se a gente quiser que ele faça, que ele nos dê direção. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Olha aí, tanta gente correndo atrás de bênçãos e não vem. Por quê? Porque não é as bênçãos. Nós temos que correr atrás do abençoador, que é Deus Todo-Poderoso. E não correr atrás dele por causa das bênçãos. Correr atrás dele porque nós precisamos dele. Nós somos carentes de Deus. Nós somos carentes da sua presença, do seu Espírito Santo, do seu ensinamento, né? E aí, o versículo 12 e o versículo 13, eles estão grudadinhos. Primeiro a gente tem que temer o Senhor, né? Ele vai instruir o caminho, daí a gente vai obedecendo ele, e a prosperidade, ela virá como uma consequência na nossa vida. Olha só, na prosperidade repousará a nossa alma, a sua alma, e a sua descendência herdará a terra, né? O Senhor, versículo 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Aqui mostra confiança. Eu vou orar a Deus, porque eu confio que mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, eu confio que se eu orar, que se eu entregar para ele, ele vai tirar os meus pés do laço, ele vai me livrar dessa enfermidade, dessa ansiedade, ele vai me fazer andar em novidade de vida, ele vai me fazer andar em lugares altos. Mostre a sua confiança para Deus através da sua fala e da sua vida. Não é fácil, meus amados. Eu sei que quando uma pessoa está ansiosa, está com problema de ansiedade, não é fácil. Mas eu digo que é possível, com Deus, sair de qualquer vale. A Bíblia fala que Deus levanta do monturo o necessitado e faz ele sentar em lugares altos. Então, sozinho é muito difícil, mas com Deus você pode. Eu posso. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Os meus olhos, bom, falei o 15, o 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me. Olha esse versículo. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Guarda esse versículo no seu coração, ora a ele. Se você não, talvez você que esteja me ouvindo não sabe orar, abre lá Salmo 25, versículo 17, 18. Davi clama, ele clama, né? Ele pede alívio, ele pede para sair das angústias, ele pede perdão de novo. 19, considero os meus inimigos, pois são muitos e eles têm ódio mortal de mim. Guarda a minha alma e livra-me. Olha aqui ele pedindo para guardar a alma, né? E livra-me.
que eu não seja envergonhado, pois em ti me refugio. Naquela época ele tinha muitos inimigos, ele era rei, né? E eles tinham inimigos. Mas nós também temos inimigo das nossas almas. Existe sim, o diabo existe. E todo dia ele vem com alguma coisa, com alguma preocupação, com algum problema, com alguma coisa, para tentar tirar a nossa paz. Você está vivendo angustiado? Você está vivendo como? Saiba que tem um Deus de verdade, um Deus que você não vê, mas que você ouve, e você pode conhecer Ele através da Bíblia. E hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, sabe por quê? Hoje o mundo lá fora não quer saber de Bíblia, não quer saber da palavra de Deus. Mas se as pessoas soubessem e entendessem como é simples, e que não custa nada, não custa dinheiro algum. Hoje a gente pode ler a Bíblia até no celular. Entra lá no Google, dá lá um Google. Salmo 25. Pesquisa na internet Salmo 25. Depois tem mais lá, eu vou deixar mais referências para vocês aqui no final. Daí você vai pausando o vídeo e vai procurando na internet a Bíblia. Mas hoje, amados, às vezes as pessoas querem pagar para uma pessoa, não que seja errado, mas eles depositam a esperança naquela pessoa. Que aquela pessoa vai trazer o bem, que aquela pessoa vai fazer isso, que aquela pessoa vai fazer aquilo. E aquela pessoa é tão humana quanto a gente. E ela é tão... É tão humano como nós. Mas, se a gente colocar nossa confiança no Deus da Bíblia, que deixou a sua palavra para nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, para a gente agradecer. Se a gente começar a colocar no nosso coração que a gente precisa mais de Bíblia, mais da fé, mais da esperança, mais do Consolador, mais do Espírito Santo, mais de Jesus. Nossa, como as pessoas vão ser curadas, amados. Mais rapidamente. Eu creio nisso porque eu já passei muitos momentos difíceis. E sabe aonde que eu ia? Primeiro de tudo, eu ia para a igreja. Eu ia nas manhãs de jejum e de oração que tem lá na minha igreja de manhã. Todas as vezes que eu tinha algum problema, lógico, eu dobro meu joelho aqui em casa, eu oro, mas eu buscava na igreja. E sabe o que aconteceu? Todas as vezes que eu fui buscar, eu tive resposta, eu tive ajuda de Deus, eu tive livramentos dentro do meu lar, eu tive cura dentro da igreja, naquelas manhãs de terça-feira de oração. Então, eu falo para vocês o que eu vivi. E se Deus fez na minha vida, não pode fazer na sua? Ele pode fazer muito mais na sua, se você buscar Ele. Se você ler, porque eu sou tão falha. Eu não leio tanto assim. Mas todo dia eu procuro, eu me esforço para fazer um devocional. Eu tenho sono também de manhã cedo. Mas eu me esforço, porque eu sei que a minha alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Porque senão ela fica deficiente, ela fica doente, né? Então, nós temos que valorizar a Bíblia, a palavra de Deus. E você que sabe um versículo, compartilha versículos. Compartilha com a sua família, nas suas redes sociais. Não seja omisso de deixar de anunciar a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, ensine, compartilhe do seu jeitinho. Faça a palavra conhecida nos 4 ventos aonde você estiver. Voltando aqui, né? Versículo 21 agora. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Você espera em Deus? Se você esperar em Deus, você não vai ficar confundido, você não vai ficar desiludida, você não vai ficar frustrada, você não vai ficar como aí fora, né? Não vai. E o 22. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Então aí ele clama pelo país dele, né? Ele nos ensina também com isso a nós clamarmos pelo nosso país, né? Clame pelo seu país, clame, coloque diante de Deus. E para encerrar, eu quero compartilhar mais alguns versículos, porque a mensagem já está a 35 minutos.
E eu quero parar por aqui, mas eu quero deixar para vocês buscarem. Busca de todo o seu coração, ó. Se você tá ansioso, leia o Salmo 25, que nós lemos agora. Mateus 6, do 24 ao 34. Depois, Mateus 10, capítulo 10, do 26 ao 31. Depois, 1 Pedro, é lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Depois, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 7. E você tá desanimado, desanimada? Também tem receita para você. Olha, Salmo 34, Isaías, capítulo 12, do versículo 1 ao 6, Romanos, capítulo 15, versículo 13, 2 Coríntios de 4, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Olha, eu falei várias referências bíblicas, tá bom? Vai pausando o vídeo e vai buscando na sua Bíblia cada um. Se você não sabe ler, pede para alguém ler para você. Insista que alguém leia para você ou põe para ouvir no celular. Tem Bíblias que falam para a gente ouvir lá, você põe para ouvir. E você sente medo? Eu quero deixar também para você. Salmo 27, Salmo 91. Você também sente medo. Isaías 41, muito conhecido. Não temas, porque eu sou contigo. Então, Isaías 41, do versículo 5 ao 13. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Hebreus, capítulo 13, do versículo 5 e 6. E depois 1 João, capítulo 4, de versículos 13 a 18. E tem muito mais. Se você quer mais, né? Aqui tenho mais, mas eu não vou passar tudo. Me chama, tá bom? Me chama ou pede para quem viu esse vídeo passar meu telefone para você. Olha, mostra-se deprimido, sente medo da morte, sente-se irado. Tudo tem tem um auxílio na palavra de Deus, né? Como ser um bom amigo, uma boa amiga, como ingressar na universidade, como ingressar no serviço militar, como enfrentar a morte de um ente querido. Jó, capítulo 19, do 25 ao 27. João, capítulo 11, do 25 ao 27. Depois, capítulo 14, do versículo 1 ao 7. Né? Romanos, ainda, como enfrentar a morte de um ente querido. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39, capítulo 14, do 7 ao 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Tem muita coisa. O que você quiser saber mais, quiser fazer um estudo aí, quiser que eu te auxilie, me chama, mas só não fica sem aprender da palavra de Deus. Vá buscar. Se você não está frequentando uma igreja, vá para uma igreja, não perca mais tempo. Deus não quer você desgarrado aí nesse mundo. Não olha para as pessoas, olha para o Senhor Jesus Cristo, olha para a palavra dele. Seja uma pessoa obediente, porque na obediência vem a bênção de Deus, vem a alegria, vem tanta coisa boa. Então, amados, o meu desejo é esse. Quero motivar vocês a lerem a Bíblia, a ouvir a palavra de Deus, a ir para a igreja, a ouvir, seja online, seja na rádio, mas com fontes boas, tá bom? Não fica só ouvindo. Se você não conhece a fonte, tem muitos pastores bons, mas também tem muitos pastores que andam pregando coisas que não estão na Bíblia, tá? Então também seja um fiscal da Bíblia. Verifique se aquilo que você está ouvindo está de acordo, né? Porque todos somos falhos. A gente pode falar alguma bobagem aqui, então você vai lá, fiscaliza. Olha, será que ela está falando verdade? Eu vou fiscalizar, vou lá na Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tem que ser o nosso fundamento. Para mim, na minha vida, a Bíblia é a segurança da minha vida. Eu não me preocupo com o dia de amanhã, não me preocupo com daqui 10 anos. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe até aqui, amados.
E eu tenho certeza que o mesmo Deus que me trouxe até aqui, Ele vai me levar lá, né? Então eu não vivo com essas preocupações, elas nem entram na minha mente. Eu quero motivar você também a pensar nisso, né? Se você é fiel a Deus, se você é um filho obediente do Senhor, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Busque antes em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, tá bom? Com amor eu deixo essa mensagem para você e eu quero orar por você, tá bom? Querido Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por essa oportunidade, Senhor Jesus, que aqueles que me ouvem, de alguma forma, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, sejam motivados a buscar ao Senhor, o Deus soberano de toda a terra, que criou todas as coisas, que nos criou, que nos fez, que enviou o Senhor Jesus Cristo para trazer salvação para nós, porque todos éramos e somos pecadores e falhos e precisamos de reconciliação com o Senhor. E hoje o Senhor pode nos ouvir, porque o Senhor Jesus, através do sacrifício dele na cruz, nos presenteou com um novo acesso ao Pai, né? E obrigado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor deixou para ficar conosco, para a gente sempre sabermos que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de vida do próprio Deus está ao nosso lado, que as pessoas te conheçam, Senhor, te percebam, sejam sensíveis à sua voz, à sua palavra. E a Bíblia também fala, meu Pai, eu me lembrei agora, que vai passar os céus, a terra, mas as suas palavras não vão passar. E que a gente, Pai, como ser humano simples, imperfeitos, pequenininhos, possamos, Pai, te dar valor à sua palavra e viver em plenitude de vida através dela. Senhor, eu te louvo pela vida dos nossos pastores, pela nossa igreja, por esse dia de comemorações lá, pelas crianças que falaram versículos e cantaram de um jeito tão lindo, tão especial, Senhor. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, e abençoa cada vida que está ouvindo essa mensagem, cada lar representado, que as pessoas te queiram dentro das suas casas, Senhor, queiram a Bíblia como o tesouro maior, como a segurança de suas vidas, porque na sua palavra a paz, a segurança, a vida, a alegria, há tudo de bom. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, que o Senhor cresça, que nós diminuamos sempre para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, que Deus te abençoe e fique na paz.